Meus amigos, nobres companheiros, pastores, companheiros e amigos de ministério, para todos os companheiros da paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer, mais uma vez, entrarmos para meditar um pouco na palavra de Deus. Meditação para o nosso bem espiritual, para o nosso crescimento espiritual e ministerial. Eu quero ler nessa reflexão, serei sucinto, mas quero ler os companheiros, o capítulo 4, verso 1 e 2 de 1 Coríntios, diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Glória ao Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador e aquele que nos chamou para a obra como seus ministros, como seus servos, como seus despenseiros. Meus queridos irmãos, pastores e amigos, nós vemos que a Bíblia ela tem muito de linguagem figurada. Suas páginas estão realmente repletas de analogias, metáforas, símiles e parábolas. E estas, na verdade, que se refere à vida cristã e também à vida em sociedade. E Paulo usou muitas figuras de linguagem. Entre tantas, Paulo se utilizou de muito em relação à vida ministerial, à vida pastoral. Sabemos que Paulo, na verdade, ele foi um grande homem sábio que trouxe para nós, deixou para nós lições. E entre várias figuras de linguagem, Paulo se utilizou de algumas da época com relação a mordomo, atleta, também soldado, lavrador, obreiro, mãe amorosa também, pai responsável, servo fiel, construtor e, por fim, usou a linguagem de pastor propriamente dita. Então, é muito importante quando você descobre, na verdade, a linguagem que lhe faz referência como ministro do evangelho, como pastor, e outras mais que realmente trazem a nossa reflexão justamente o que somos, o que Deus nos chamou para sermos. Aqui no texto sagrado, a expressão do apóstolo Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, servos de Cristo, escravos de Cristo, viver para Cristo. Paulo, ele trouxe para nós essa reflexão. Eu quero me deter na figura de linguagem sobre a questão do mordomo. Mordomo que somos ministros e mordomos. Somos servos. Para ser mordomo, precisa ser servo. E aqui na questão do mordomo, ela envolve 4 situações. Veja, a questão não é somente ser mordomo, mas é procurar também entender o que envolve essa missão, essa incumbência, essa tarefa que Deus nos confiou por meio de Jesus Cristo. O que envolve ser mordomo é ser servo, é assumir bens de outrem, é ter confiança de outra pessoa. Ser mordomo é cuidar dos bens de alguém. E nós estamos cuidando aqui dos mistérios de Deus. Aqui os mistérios de Deus, a expressão fala da mensagem de Deus. Nós estamos cuidando da palavra de Deus. Aleluia. E é uma grande responsabilidade
que está em nossas mãos como ministro do Evangelho, e que as pessoas nos considerem assim, e que vejam em nós também a prática da vida de um obreiro, de um mordomo fiel. E nessa reflexão, eu quero falar sobre 4 situações que envolvem exatamente o sermos mordomo ou despenseiros. Primeira situação que envolve aqui a questão de mordomo, eu quero repetir o versículo, Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ao versículo 2, além disso, ou seja, ainda há algo mais, além disso, de ministro despenseiro, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. A missão, a incumbência é a mesma, ou seja, de ministro de Cristo e mordomo de Cristo, dos seus mistérios, da sua palavra que a nós foi entregue. Mas a questão da fidelidade é individual. Diz que cada um se ache fiel. A obra é a mesma, o serviço é o mesmo, a chamar para o ministério, digamos, se é a mesma, porque é o próprio Deus que nos chama. Mas a questão da fidelidade, a questão da honestidade, a questão justamente da lealdade é algo individual, particular. Então, na situação do mordomo, envolve 4 situações. 4 coisas envolvem, na verdade, na questão do mordomo. Primeiro envolve a questão da responsabilidade. Como ministro de Cristo e mordomos ou dispenseiros, nós temos a responsabilidade que realmente é responder por ações próprias, por ações de outras pessoas ou pelas coisas que lhe foram confiadas. O mordomo, ele tem uma grande responsabilidade por si mesmo, pelas coisas que alguém lhe confiou ou por alguém. O mordomo é entregue a ele uma total confiança do seu senhor, do seu patrão, do seu chefe, do seu mestre. E nós, como obreiros, somos mordomos. Jesus nos entregou uma total responsabilidade. Confiou em nós, deixou em nossas mãos os mistérios de Deus, que é a palavra, e que temos cuidado de ministrá-la como convém ser ministrada. Não com invencionices, mas com a verdade que já está nela. Ela é a verdade. Os mistérios de Deus são esses. A mensagem do Senhor é entregue a nós como mordomos, como ministro do Evangelho. Então, a primeira situação que envolve a questão do mordomo é responsabilidade. É você assumir o que o outro lhe entregou, o que alguém lhe confiou. Alguém viajou, foi embora, deixou com você a fazenda, a casa, os bens, e você, como mordomo, tem que cuidar de maneira responsável. E assim Jesus fez conosco, nos chamou para sermos dispenseiros, ministros, mas sermos fiéis ministros, fiéis mordomos, com total responsabilidade. Quando ele voltar, ele vai requerer de nós o que nos confiou. Aleluia. Também existe a segunda questão, no caso do mordomo, a diligência. Sermos diligentes, ou seja, esforçar-se por fazer melhor para Deus. Diligente é a pessoa que se esforça para dar o melhor, para oferecer o melhor, para ofertar o melhor. É a pessoa, na verdade, que se entrega, ou então cria os meios possíveis para fazer o melhor possível. Então, como mordomos de Deus, ministros do Senhor, nós temos também de sermos diligentes,
se esforçar, se dedicar, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus de noite, porque está em nossas mãos o ensinamento para as ovelhas. Está conosco realmente a palavra de Deus. Entregou a nós como mordomos e dispenseiros ministros do seu Evangelho. Está conosco a doutrina santa e irrepreensível. Então cabe a nós, obreiros, companheiros, sermos diligentes, nos esforçarmos para dar o melhor de nós para Deus e de Deus para o povo, para a igreja que o Senhor nos confiou. Ser diligente é também se esforçar para ter cuidado, né? Cuidado com a obra, com a casa de Deus, com a obra do Senhor, porque a casa, a igreja de Deus, somos apenas mordomos. Foi confiada a nós a igreja de Jesus Cristo, a sua igreja, como diz aqui 1 São Pedro, capítulo 5 e o verso 2, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas ânimo pronto. Ser diligente é se esforçar para ter o cuidado de zelar a obra de Deus, zelar a sã doutrina, e comer a doutrina e repassar para as ovelhas a doutrina pura do Senhor Jesus Cristo. Então apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ok? Sendo diligente com o rebanho, se esforçando pelo rebanho. Essa é a segunda característica do mordomo, diligência. Mas também a terceira característica do mordomo, que Paulo diz, é a questão da honradez. Honradez. Ou seja, a honradez é a questão da observação rigorosa dos deveres da moral e justiça. O obreiro tem que se observar. Ele tem que ser um obreiro honesto, um obreiro realmente íntegro no caráter, um obreiro que realmente tenha exemplo de vida na igreja, em casa e na sociedade. Esse obreiro, onde ele estiver, ele tem que ter a honradez. Ele tem que saber que ele é um mordomo e precisa repassar a lealdade, a sinceridade, a integridade, e assim garantir segurança naqueles que por ele são liderados. Então a questão da honradez, e Paulo disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e também despenseiros dos mistérios de Deus. Como é que você quer, como é que eu quero, como é que queremos que as pessoas nos considerem, se não andamos com responsabilidade, se não vivemos com diligência ou praticamos a honradez, que é justamente os deveres da moral e da justiça. Essa questão da honradez fala de honestidade, de integridade, de justiça, de agir com justiça, de agir com lealdade, com veracidade, com integridade. Isso é a terceira característica que envolve a questão do mordomo, do dispenseiro de Jesus Cristo. Para concluir essa reflexão, companheiros, existe a quarta situação que realmente fala da questão do mordomo, é a questão da fidelidade. Diz aqui que cada um dos dispenseiros se ache fiel. Fiel, por que fiel? Porque vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos confiou, que Ele nos entregou. Fidelidade fala de lealdade. Pessoa leal. Leal também com os companheiros, leal uns com os outros, leal com a sã doutrina, leal com a sua convenção, leal com a sua igreja, leal com seus líderes, e assim passar o exemplo para nossas ovelhas que são por nós lideradas. Questão da fidelidade. Aí vem a veracidade, vem a questão essa questão da fidelidade, fala da exatidão do mordomo. É um homem exato, é um servo que age com exatidão, com justiça, com lealdade. Não deixa nenhuma brecha, não deixa nem dúvidas para as pessoas
que eles consideram como ministros de Cristo. Há muitos versículos, textos em relação a isso, mas eu quero me referir à questão do mordomo. A questão dessa incumbência que Jesus nos confiou. O mordomo deve estar realmente sempre buscando a graça de Deus, manter comunhão com Deus e assim viver a prática dessa honra que Deus confiou, que é exatamente a mordomia cristã. Mordomia ministerial. Nós somos ministros de Cristo, servo de Cristo. Nós somos mordomos de Jesus Cristo. E é uma honra quando paramos para meditar nisso. O Senhor nos escolheu para sermos seus ministros, seus dispenseiros dos seus mistérios na terra. E os mistérios de Deus na terra temos em mãos, que é a sua palavra. E colocá-lo em vasos de barro. Vasos finitos. Mas Deus nos honrou como seus ministros e dispenseiros. Então, meus companheiros, na verdade, os ministros, os dispenseiros do Senhor, eles vão realmente, nós vamos realmente, temos que ter a consciência que vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele, na verdade, nos confiou. O mordomo é o administrador da casa. Mordomo, no latim, major domus. Major domus no latim. E, não entendemos nossa linguagem, administrador de uma casa, administrador de uma fazenda, de algo, de uma propriedade que alguém nos entregou, nos confiou. Você observa aqui em 4, 1 Coríntios capítulo 1 e 2, diz assim, 4 capítulo, versículo 1 e 2 de 1 Coríntios, diz assim, portanto, que todos considerem, foi o texto que eu li, né? Mas em outra tradução, nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer dos encarregados é que sejam fiéis. Mordomo é um encarregado. Mordomo é um servo. Mordomo é alguém que recebeu a confiança de outrem. Isso é ser mordomo. Aí Paulo disse para Timóteo também, que era um mordomo, o jovem Timóteo, 2 Timóteo 2, 1 e 2, diz assim, portanto, isso é outra tradução, portanto, você, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Veja aí a questão da mordomia, a questão da fidelidade. Então, nessa reflexão, meus queridos irmãos, entendemos que o mordomo, ele precisa parar um pouquinho e pensar que ele tem responsabilidade, que ele deve ter diligência, ele deve ter honradez e deve também ser fiel. Questão da fidelidade. E assim entendemos que o mordomo vai prestar contas a Deus do que Deus lhe confiara. O pastor que é mordomo, pessoal, administrador ou dispenseiro na casa de Deus, possui um precioso depósito confiado pelo Senhor. Sabe o que é depósito esse? A mensagem do Senhor, a palavra que pregamos. Aqui estão os mistérios de Deus. Um dos maiores tesouros que ninguém na terra recebeu, o maior privilégio que eu tenho em mãos a palavra de Deus, para ser ensinada e pregada com fidelidade. Então, nós mordomos não podemos alterar nem diminuir os mistérios de Deus, que é a sua palavra. Temos que ensiná-la e vivê-la como ela é. Então, nesta manhã, essa reflexão, nós somos pastores e aqui nesse texto fomos considerados como dispenseiros ou mordomos, e assim assumamos com total responsabilidade esta missão que nos foi confiada, sabendo que o ministro mordomo vai prestar contas a Deus de tudo que ele entregou. Também o mordomo, ele tem que entender outra situação, certo? Que o ministro, o mordomo,
ele precisa aprender para ensinar a outros também, que vão assumindo no dia a dia a missão. Ele precisa passar o bastão, como Paulo diz, né? Para Timóteo, que ele confia em homens fiéis. Então o mordomo, com pastor que são mordomo, também temos que preparar outros mordomos para assumirem a nossa missão. O Timóteo estava em Éfeso, e Paulo ali o convidara para Roma, e disse: olha, ensina os outros, para dar continuidade à obra. A obra não pode parar, tem que continuar. E Deus quer levantar mais mordomos, porém com responsabilidade, com diligência, com honradez e com fidelidade. Companheiros, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos esclareça cada dia como é grande e honrosa a missão que Deus nos confiou em Jesus Cristo, de sermos ministros do Evangelho e mordomos dos seus mistérios aqui na terra. Companheiro, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, e vamos em frente, que o Senhor nos chamou para o seu serviço. Amém.